Já temos 16 alunos. Boa tarde para todos. Tá? Espero que estejam bem. Todos. Ninguém tenha pego Covid desde a última nossa aula, que temos aprendido alguma coisa com as máscaras, né? O uso de máscaras. Então, essa parte é uma parte de revisão, então quem não ver não vai ter muita dificuldade, né? Porque é somente revisão. Então, se a gente tem um corpo com uma temperatura T, a gente vai ter uma quantidade de calor, de energia radiada por unidade de tempo, que a gente chama de P, potência radiada, ou H ainda, que ela é igual, né, a sigma, tá? Que é a constante de Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann. Essa constante de Stefan Boltzmann é 5,67 vezes 10 na menos 8. Tá? O E é a emissividade e o A a área. E o T é elevado a quarta aqui. Fala. Quem quer falar alguma coisa? Ana? Pode aumentar a tela, ampliar um pouquinho a tela, por favor? Vocês têm essa possibilidade. Deixa eu tirar então minha câmera. Ok. Eu coloco aqui. Bom, então assim, falando sobre essa questão, né, da área, a emissividade e a absortância. A absortância, tá? O E é essa grandeza, né? O E, ele no mínimo, né? Então ele tem que ser maior que 0 e menor ou igual, né, a 1. Quando ele é igual a 1, a emissividade, tá, é de 100%. Então ele vai emitir toda a energia que ele pode emitir, né? Nesse mesmo período, ele vai absorver 0, porque a emissividade, a absortância é o mesmo número. Só que o que eu estou emitindo, né, e o que eu estou absorvendo pode ser diferente. Se for diferente, aí o corpo ele vai se aquecer ou se esfriar. Então acontece uma daquelas mágicas do mundo. Sempre a emissividade é igual à absortância, em qualquer corpo, tá? Só que assim, de uma maneira geral, a gente pode classificá-los, né, com relação às propriedades dele. Então, quanto mais menos refletir a luz, tá, mais próximo de 1 ele vai ser. Então, o caso máximo, né, é o caso do corpo negro, que é uma coisa teórica, né, mas que a gente pode encontrar ali, por exemplo, carvão, ou aquele, se você colocar um pires, né, numa vela, embaixo vai formar uma substância, que é o negro de fumo. Aquilo ali, né, é próximo de, isso é usado para fazer tintas, né, é uma substância poderosa. É um dos 4 estados que o carvão puro fica, né? Tem mais ainda estados. O carvão ele fica como diamante, como grafite, como carvão, né? Grafite e carvão é a mesma coisa. Grafite, carvão, diamante e negro de fumo são as mesmas coisas. Mas a gente tem o grafeno e os tubos, né, de carbono também são
formas que o carbono se organiza. O carbono é um material muito bonito. E tem a temperatura sempre em Kelvin, né? Então, como é a quarta potência, então, quanto mais quente for a substância, maior vai ser a radiação que ela vai emitir, né? Só que assim ela vai estar recebendo também do ambiente. Então, o que eu quero, estou interessado, não é o P, a potência radiada, mas sim a potência líquida, que é a potência emitida menos a potência radiada. Então, isso vai ser a potência líquida, ela vai ser escrita da seguinte maneira: sigma UE, que é o mesmo, vezes a área, tá? Vezes a temperatura. Opa, eu acho que eu fiz o contrário. Deixa eu ver aqui. Absorvida, radiada. Absorvida, radiada. É o absorvida vezes a radiada. Então, essa a potência radiada, se tem um corpo aqui, ele vai ter uma temperatura aqui do ambiente. A temperatura do ambiente, né? Que vai estar, né? Esse corpo tem uma temperatura T dada, né? E tem a temperatura do ambiente que está em volta dele. Então, essa temperatura absorvida tem a ver com a temperatura do ambiente, que a gente chama environment, né? Env, menos a temperatura do corpo. Então, essa tá a radiação líquida. Tá? Se a temperatura do corpo, todas elas a quarta, né? Então, se a temperatura do corpo for igual à temperatura do ambiente, então a quantidade de coisas que eu estou recebendo é maior, é igual àquela que eu estou recebendo, portanto, eu não vou ter uma potência nenhuma, vai ser igual a zero. E sempre que a temperatura do corpo for maior do que a temperatura do ambiente, eu vou estar perdendo potência líquida, porque esse valor aqui vai ser negativo, vai ser maior que esse aqui, né? Então, com isso, a gente vai ter uma emissão, o corpo vai emitir e vai tornar mais frio. E o contrário, se é mais quente. Então, vamos fazer um exercício, né? Que a gente já tinha começado a fazer, tá? A gente falou aqui de uma placa de aço, de uma forja, a temperatura de 800 graus, e chegou que essa placa, tá? A gente viu que ela emite 900 watts. 900 watts. Essa placa, né? Então, o que a gente fez? A gente foi lá e buscou a área dela, tá? A gente foi pegar a emissividade dessa placa, a constante de Stefan-Boltzmann e a temperatura a quarta, 800 graus mais 273, tá? 73 dá 1073 Kelvin. É essa temperatura que a gente tem que colocar aqui. Então agora nós vamos ver um outro exercício, o exercício final. Então, sabendo que a área total do corpo humano, tá, é 1,2 metros quadrados e que a temperatura da superfície é 30 graus, tá? Que é 303 Kelvin, calcule a taxa de transferência de calor do corpo por radiação se o ambiente está a 20 graus, tá? Qual é a taxa resultante do calor emitido pelo corpo por radiação? A emissividade do corpo é próxima de 1 unidade. Então, vamos colocar aqui que o E é igual a 1. Né?
independente da pigmentação da pele. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, quanto é que é a temperatura ambiente? A temperatura é igual a 273,15, né? Pode colocar aqui, mais 20 graus, tá? Kelvin, mais 20 Kelvin, né? Isso vai dar 293,15 Kelvin. Essa é a temperatura ambiente. Qual a temperatura do corpo? Tá? A gente já calculou. 303 Kelvin. Então, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a taxa de perda de radiação, né? Por conta da temperatura, dessa diferença. Então, a gente vai ter que ter aquela força, aquela fórmula. P líquida é igual a P absorvida menos a potência radiada, que vai ser igual a sigma e esqueci de colocar A na área, é 1,2 metros quadrados. E aí, T ambiente menos o T, todos eles elevado à quarta. Tá? Então, aqui vai ser igual a 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes 1, que é a emissividade, tá? Vezes a área, 1,2 metros quadrados, tá? Vezes, aí a gente vai ter que fazer aqui 300, 293 elevado à quarta, né? Ponto 15 elevado à quarta, mais, vou colocar aqui, escrever melhor esse negócio aqui. Então, a área, o sigma é 5,67 vezes 10 na menos 8, tá? As unidades, depois eu vejo, mas o E é 1, a área 1,2, daí a temperatura dá 293,15 ao quadrado, a quarta, né? Menos 200,3 elevado à quarta também, tá? Então tá organizado aqui na outra folha, tá? Então, quando eu vou querer ver a potência emitida, né? Então, obviamente, eu vou colocar aqui essa equação aqui, não vou colocar a temperatura ambiente. Então, colocando esses valores, né? Aqui eu só estou colocando a temperatura do corpo, 303. Então, você irradia 574 watts parado. Quantas lâmpadas é isso? 5 lâmpadas. Só a sua cabeça irradia, né? Uma lâmpada daquelas antigas, tá? Muita coisa. Porém, o que acontece? Você também ganha temperatura, tá? E aí, se você tiver roupa, né? Aí você não vai ganhar, vai ficar até uma sobra de repente. Porque a roupa vai impedir que você perca energia nessa taxa. Então, quando eu vou fazer a total, eu tenho que tirar a temperatura do ambiente. Então, aqui eu faço, né, a radiação total, né, que é independente do sinal, tá? Ela vai ser
303,7 menos elevado a 4, mais 393 elevado a 4. Vai dar 72. Isso significa que a potência absorvida, tá? Ela vai ser justamente essa diferença, né? É 502 watts. Então, eu vou estar absorvendo 502 watts e vou estar emitindo 574. De maneira que se eu não tiver roupa, essas coisas assim, né? Eu vou estar emitindo 72 watts. E onde que isso é compensado? Isso é compensado com o nosso alimento, né? A gente está o tempo todo produzindo. Se o ambiente for maior, né? Como hoje provavelmente a temperatura for maior, então você vai sentir calor. Aí você entra em ação o radiador. A gente começa a suar, tá? E aí a água, né? Ela tem aquela capacidade calorífica enorme, né? Aquela capacidade que eu falei antes. E com isso a gente consegue trocar facilmente calor com o ambiente, justamente através da evaporação da água na superfície. Esse é o nosso sistema de radiador. E se a gente tiver frio, né, a gente vai colocar blusas. Essas blusas vão fazer com que não tenha, principalmente blusas grossas, né, que vão ser cheias de ar. Então, a temperatura externa dele vai ser muito pequena. Então, com isso, a gente vai perder muito pouco a temperatura do corpo, né? Se a gente for lá medir a temperatura quando a gente coloca um casaco, do lado de fora não está quente. Se tiver quente o casaco, é que tem alguma coisa errada. Então, por isso, os casacos melhores são aqueles como é que é? De um tecido cheio de ar dentro, de maneira que a temperatura do lado de fora seja muito pequena, tá? Bom, vocês têm alguma pergunta? Esse capítulo a gente terminou agora, então agora a gente iria para o próximo capítulo. Deixa eu colocar aqui a câmera. Professor, só um pouquinho. Pode voltar a me explicar o que é o 72? Eu não entendi o que era o 72. O 72 é o seguinte, deixa eu colocar isso. Foi bom você perguntar. Então tá aqui o cara, tá? A pessoa, tá? Então, ela está irradiando 574 watts. Tá. Porque ela tem a temperatura de 30 graus, tá? 32, tá? Mas ela está recebendo, porque a temperatura é 20 graus, tá? Ela vai estar recebendo 502 watts. De maneira que o 72 é o quanto que ela está esquentando, tá? Só que é o seguinte, ela está jogando para fora, tá? Então ela está perdendo 72 watts. Por quê? Porque a gente está o tempo todo tendo processos químicos dentro da gente, né? Reações que acontecem se você não está morto, né? Está acontecendo isso. Então esse 72 seria de tipo uma temperatura metabólica de você. Agora, É calor, é isso? é o calor que você está jogando para o ambiente. Tá? Ótimo. Então, se essa temperatura externa for maior, o que acontece? Esses 72 graus, que você normalmente joga, isso aí é uma coisa que você está produzindo calor, né? Então, você não vai ter onde jogar esse calor. Por isso, você vai ter que suar. Tá? Entendeu? Entendi. Bem, Tá. Agora entendi, professor. Obrigada. de nada. Alguém mais alguma pergunta? Então, isso é uma coisa fantástica. Então, o dia todo vocês estão indo num local, alguém
chega com aquela maquinazinha. É isso que eles estão medindo em vocês. A quantidade de radiação que vocês estão emitindo. Tá? E isso é muito útil, muito útil. Tá? A gente consegue, através disso, saber monitorar o planeta inteiro. Então, os satélites, né, que ficam lá em órbita, né, eles ficam monitorando a quantidade de radiação que a Terra está medindo. E com isso a gente consegue saber onde tem nuvem, onde não tem nuvem, onde a plantação está com estresse hídrico, onde tem plantação, onde não tem plantação, onde está úmido, onde não está úmido. E até se tem ataques de pragas, né? Isso é chamado sensoriamento remoto, né? Sensoriamento remoto é justamente o que fazem esses satélites. E aí, para isso, eles medem, né, a energia que vai da Terra para o espaço em vários canais, em várias frequências, né? Do espectro, né? Então, tanto na região das ondas de rádio, tá? A umidade do solo, ela quando o solo está muito úmido, ela emite numa frequência que é muito próxima desse novo 5G. Então, um pouquinho antes de começar o 5G, as pessoas perceberam isso e proibiram de colocar uma banda extra, né, nessa área, porque justamente está sendo usada para monitorar a quantidade de no solo. Mas daí depois um pouquinho a Terra vai aquecendo e ela vai emitindo em outras frequências, né, primeiro na região do infravermelho, depois no visível e inclusive no ultravioleta. Então com isso a gente consegue entender o que está acontecendo em algum local sem mesmo não tendo ido calar. E isso é uma coisa poderosa. A gente consegue saber a temperatura do Sol. Nunca ninguém foi lá. Bom, e se fosse, tá? A temperatura do Sol era tão alta, cerca de 5.500 graus, 6.000 graus, ela é suficiente para derreter vaporizar qualquer distância que a gente tem aqui na Terra, né? Então não tem jeito, a gente tem que saber indiretamente a radiação do Sol. E na verdade a gente sabe que existe radiação muito mais quente, 60, 70 mil graus, né? E a gente consegue, dentro desses locais, inclusive, estar tendo foguetes indo lá. Então, assim, é maravilhoso, né? Porque a Marte levou a missão agora para Marte, né? Tá lá, vai fazer a primeira exploração para saber se tem vida, né? Lá num rio que tem lá em Marte. A gente mandou uma sonda chamada Cassini-Huygens, ela ficou durante 10 anos explorando Saturno. Fez as fotos mais do universo até hoje. E uma sonda, né, Huygens, ela desceu em Titã e ficou lá durante um bom tempo transmitindo. Né? Agora a gente sabe coisas enormes sobre esses planetas, né? Inclusive Célados, que é uma lua de Júpiter, de Saturno, que tem mar, e embaixo desse mar, né, tem uma capa de gelo, de água de gelo, e embaixo dele tem um mar líquido. Então se especula se ali não tem a vida, e tem existe muita euforia, e tem uma missão agora indo para lá, para saber realmente o que está acontecendo. Eles vão tentar ver se eles encontram vida nesse local. E isso tudo não seria possível sem essa equação, sem saber disso. Né? Foi descoberta há cerca de 100 anos atrás. Depois a gente vai falar um pouco sobre a eletricidade. É um assunto também muito bonito. E também faz 100 anos que isso foi descoberto. Então, vamos agora ao capítulo 19, tá? O capítulo sobre teoria cinética dos gases. Gente, como eu gosto de dar essa matéria, tá? Teoria cinética dos gases.
Vou tirar aqui a câmera para ficar maior, tá? Então, o que é a teoria cinética dos gases? Basicamente, lei dos gases e um pouquinho mais, né? Energia interna. A gente precisa saber disso porque vocês vão trabalhar aí com medidas médicas, né? E é preciso saber esse tipo de coisa, como que um alimento, né? Como que um medicamento ele interage sobre o outro e tal, e a gente trabalha com esses conceitos de energia interna, pressão, etc. Todos esses assuntos aqui são pertinentes à disciplina de vocês. Então, você sabe que o Brasil não teve um prêmio Nobel, nenhum brasileiro ganhou um prêmio Nobel. Só que não, na verdade nós temos um cientista que é também o cientista vivo mais famoso norte-americano, que ele era, o coração dele era brasileiro, era Richard Feynman. Ele vinha a todos os carnavais, era um extremamente bom baterista, ele tocava na estação primeira de Mangueira, ele tocava para tudo que é lugar lá, ficava o tempo todo tocando carnaval, adorava carnaval. Quando ele ganhou o prêmio Nobel em 1965, né, ele veio do Brasil comemorar. E aqui ele desfilou, etc. Ele não fez isso nos Estados Unidos. Então muita gente diz que o Feynman era brasileiro, pelo menos o coração dele era brasileiro. Bom, esse cientista ele tem uma coisa muito interessante comigo, né? Eu tive um orientando de mestrado que ele foi para os Estados Unidos e foi aluno do Richard Feynman também. Mas quando ele estava no final da vida dele, ele teve um câncer, morreu desse câncer, só que um pouquinho desse problema, uma nave chamada Challenger, ela explodiu, né, no lançamento, e morreu uma professora e várias pessoas. Foi a primeira que aconteceu lá nos Estados Unidos, depois teve outra, mas na reentrada. E aí eles queriam saber o que tinha acontecido, e obviamente, né, todo mundo tentando sair dessa figura, né? E aí a opinião pública americana montou-se uma comissão, só que era uma comissão para não achar nada, né? E aí não ficaram sossegados enquanto não fosse pelo menos uma pessoa lá dentro que fosse confiável. E essa pessoa que foi confiável foi o Richard Feynman. E aí, obviamente, esse meu colega, ele já não era mais professor dele, porque aí ele foi colocado nessa comissão. Só que o pessoal achava que o Feynman fosse morrer antes. E daí colocaram ele lá. E, na verdade, ele foi lá e descobriu, né, por que o ônibus espacial tinha explodido, né? Expôs os podres da NASA e do próprio exército americano, né? Enfim, mas de qualquer forma, o que eu estou falando do Feynman? O Feynman, ele é uma pessoa que dizia que se algum dia a ciência fosse esquecida e fosse, por exemplo, vamos supor que morresse todos os adultos, só ficassem as crianças, tá? Quem tem um ano a mais, um ou menos, uma peste que matasse todas as pessoas que tivessem mais idade, tipo uma Covid, mas muito mais forte. E aí fosse alguma cura para essa nova geração, para ela começar zero, né? E qual seria essa parte do conhecimento humano que deveria ficar com essa, que seria, no caso, aquele fio da meada que rapidamente chegaria na ciência atual. E aí o Richard Feynman disse que, né, e outras pessoas também acham, que a teoria cinética dos gases é essa teoria. Porque ela implica em muitas coisas, né? Principalmente na existência de átomos e de como esses átomos funcionam, né? E como, na verdade, também implica em você unir a mecânica, aquelas leis lá do movimento, da força, etc., com para produzir a energia, calor que a gente viu no capítulo passado, né? Então, sem esse ferramental, a gente não consegue entender
esse processo. Então, daí a gente vai falar sobre a lei dos gases ideais, a energia interna de um gás ideal, a distribuição de velocidade dos gases, o calor específico, o volume constante, a pressão constante, e as expansões, né, de um gás, né, como que é feito o trabalho por esses gases. Então, o que vamos falar sobre uma medida chamada o número Avogadro. O número Avogadro é um nome de um francês, né, que conseguiu, obviamente, saber da existência desse número, que é bem grande. Então, o Na é um número, tá? Ele é 6,022 vezes 10 na 23, tá? O quê? Átomos ou moléculas. Por cada mol. Então, o que é mol? Né? Mol é uma grandeza, é uma quantidade. Então, tem aquela história da dúzia de ovos. Né? Dúzia de ovos é 12. Mas o ovo pode ser um ovo de galinha, pode ser um ovo de avestruz, de dinossauro, ou um ovo de formiga ou de algum outro inseto. É ovos, mas o tamanho deles é diferente, o peso deles é diferente. Então, as moléculas também. A dúzia que a gente trabalha quando a gente trabalha com moléculas é o Na, tá? Que é esse número. Então, se a gente pegar um mol de qualquer substância, né? Se essa substância for composta somente de átomos, ou se ela for composta de moléculas, ela sempre vai ter um mol dessa substância, vai ter sempre esse número de moléculas, tá? Então, o que é esse mol? Mol é qualquer substância definida por uma quantidade contida numa massa igual a um mol, né? A massa molar dessa substância. O que é a massa molar da substância? Então, tem lá a tabela Mendeley, né? Então aqui começa com o hidrogênio, aqui do outro lado tem o hélio. Daí depois aqui tem o lítio, ali, e aqui tem o berílio, né? Daí depois tem todos aqueles átomos aqui. Mas isso não interessa, porque eu vou pegar aqui o hidrogênio. Então aqui no hidrogênio vai estar escrito 1 em cima e 1, alguma coisa aqui embaixo. No hélio, tá, vai aparecer 2, e aqui embaixo vai aparecer 4. Então, esse número que está aqui embaixo é massa molar, tá? Então, o que corresponde a ele? Se eu pegar um mol, né, de átomos de hidrogênio, ela vai pegar 0,06 gramas, né? Se eu pegar um mol de hélio, vai ter 4 gramas, tá? Só que o hidrogênio ele nunca está sozinho, ele normalmente é o H2, né? Então, na verdade, a gente pegar um mol da molécula, hidrogênio, ela vai pesar 2 gramas, desde que ela seja toda ela composta por hidrogênio, né? A gente tem mais o deutério e o trítio, né? São 2 isótopos do hidrogênio, que vão ter massa 2 e 3. O deutério tem 2, tem um elétron, tem um próton e um nêutron, e o trítio tem 2 nêutrons e um elétron. Né? Isso é chamado de água pesada. A água pesada, né? A Lua, né? ela tem. Daí depois também até tem o hélio 5, que a Lua dizem que o polo da Lua é muito cheio desse hélio 5.
e ele é essencial para futura energia de fusão nuclear. Enfim, então, a massa, o M, né, é esse carinha. Né? Então eu pego lá uma tabelinha periódica e eu sempre vou procurar o que está aqui embaixo. Né? Essa vai dar a massa, tá, molar, a massa de um mol. E ela é sempre dada em grama. E se eu tenho essa substância, uma massa dessa substância ou átomos, né, eu vou ter exatamente o mesmo número, 6,02 vezes 10 a 23. Então, imagina que eu tenho pega aqui a minha mão, né? Vou ligar aqui a câmerazinha para a gente ver esse negócio aqui. Então, eu estou pegando aqui, ó, minha mão. Agora eu estou fechando. Eu vou tirar todo o ar que tem aqui de dentro, tá? Provavelmente tem pouquíssimo ar aqui dentro, menos de 1 centímetro, talvez 1 milímetro cúbico de ar, né? Porque eu sou bem avarento, né? Bem avarento aqui. Mas a quantidade de ar que eu tenho aqui dentro, em caso de moléculas de ar, é tão grande que eu vou ficar o resto da minha vida, se eu quiser, e isso se eu fizer um contador bem rápido de moléculas, uma coisa que não existe, uma máquina, né, como tem contador de dinheiro, imagina que eu faça uma super máquina, eu seja um Elon Musk, já, eu vou ficar minha vida em mais um monte de tempo tentando contar e não vou contar a quantidade de moléculas que tem aqui dentro dessa minha mão. Então, a quantidade de moléculas que tem é muito grande mesmo. Então, o que corresponde a um mol de ar? Né? Um mol de ar, se a gente pegar um balão desses comuns, desses de festa, né? Esses que a gente enche de bugiganga lá e a criança vai lá e bate, não sei qual é o nome. Bom, esse balão que não fica muito cheio, ele tem mais ou menos 23 a 30 litros. Então, se eu pegar e encher com exatamente 23,3, dependendo da situação, litros na pressão atmosférica, a temperatura de 0 graus, né? Eu vou ter exatamente 28,8 gramas de ar. E eu vou ter, isso vai depender da temperatura e da pressão que eu estou considerando. Né? Normalmente, por isso que tem um número, um mole, tem ali três definições, né, em termos volumétricos. Porque vai depender da temperatura que eu estou pegando. Se a temperatura é 0 ou é 22, né, mas ela foi definida recentemente pela Associação Internacional de Química, né, como sendo 0 graus. Então, houve uma diminuição do volume das condições de temperatura normal e pressão. Com isso, o volume é menor. Mas vai dar 23 litros. 23 litros, 23,4, 23,8 litros, dependendo da situação. Isso corresponde a 6,023 vezes 10 na 23. Bom, o que acontece é o seguinte, se eu substituir esse ar por um outro gás, por exemplo, hélio, o que vai acontecer é que o hélio vai tentar subir, porque ele, obviamente a densidade dele é 4 gramas, comparado com 28 gramas, então ele vai ser cerca de 6, quase 7 vezes mais leve do que o ar, então ele vai tentar subir. Mas o volume que ele vai ter, se a temperatura for 0 graus, vai ser 22,3. Então vai mudar a propriedade, se eu encher de gás carbônico tem 46 o número atômico, né? Vai dar o mesmo número e o mesmo volume. Por quê? Porque a temperatura e a pressão. Então, como é que eu sei disso, né? Então, bom, aqui eu tenho uma outra definição que é o N, que é o número de moles. O N
é chamado de número de moles. Número de moles é como dúzia de ovos. Eu tenho uma dúzia de ovos, duas dúzias de ovos, então eu tenho um número de moles. E o N é sempre escrito, né? Ele pode ser escrito de duas maneiras. O N pode ser o número de moléculas que eu tenho dividido pelo o número de Avogadro, ou ainda a massa de substância que eu tenho em gramas, tá? Dividido pelo número molar daquela substância ou átomo, tá? Então, como é que eu vejo o número, o N, né, dessa substância ou átomo? Aí eu vou ter que fazer aquelas continhas. Deixa eu abrir aqui uma paginazinha nova. Vamos supor que eu tenha água, né? Aí eu H2O. Então eu quero saber quanto é que é o M da água, tá? Então o que eu vou pegar? Aqui eu tenho o hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio? 2. Quanto é que é então é 2 vezes a massa molar do hidrogênio, tá? Mais 1 vezes a massa molar do oxigênio. O oxigênio vai ser 8, né? 16. Então, vezes 16 gramas. Isso aqui é 1 grama. 1 grama. Isso vai dar 18 gramas. Então, a massa molar da água é 18 gramas. Eu falei para vocês que a massa do ar era igual a 28,8 gramas. Como é que eu calculo isso? Né? Eu vou lá, o ar, ele é composto de 78% de nitrogênio mais 21% de oxigênio, 2, mais 1% de resto. Tá? Então, quando eu faço essa conta, né, o nitrogênio aqui é 28, que é o número atômico dele, o oxigênio é 16, aí depois o que eu tenho o resto? O resto é argônio, 0,66%, e outros gases traços, né? Então ele vai dar mais ou menos massa do ar 28,8 gramas. Ok? Acho que vocês já viram isso em outros locais. Mas é só para ficar bem claro isso para vocês. Alguém tem dúvidas sobre isso? Não. Então, vamos lá. Continuar. Então, aí, lá no século XVIII, as pessoas começaram a encontrar mais entre os gases, né? A volume constante, a temperatura constante, a massa constante. E aí quando, né, um cara chamado Avogadro, né, reuniu essas coisas, ele chegou nessa equação aqui, ó, TV igual NRT. É a equação mais importante que a gente pode escrever. Então, pressão, P, pressão, que ele pode ser dado tanto em Pascal quanto em ATM. ATM, né, facilita muito, só que eu vou ter que mudar o meu R aqui. O V é o volume, que é dado em metros cúbicos. Volume, né? O R é igual a 8,31, é a constante dos gases nobres, tá? Ela é uma constante que nasce ali dos gases, né? Na verdade, o R é 8,31 joule por mol por Kelvin. É conhecida como a constante dos gases, tá?
E o T é a temperatura em Kelvin, tá? Então, PV igual a nRT. A gente pode escrever isso sabendo que o R é igual ao K, que é uma constante chamada de constante de Boltzmann, não é Stefan Boltzmann, é só Boltzmann, e que ela é igual a 1,38 vezes 10 na 23 Joule por Kelvin. Então, lembra que eles conheceram aquela equação F igual a menos Kx, né? A força de Hooke, né? Então, aqui, no caso dos gases, né, eu vou ter que PV igual a N, que é o número de moléculas que eu tenho, K vezes T. Então, se o N é igual a 1, tá? Uma molécula, então eu vou ter que a pressão, aqui, a pressão vezes a velocidade é igual a K. Vou tirar isso daqui. Vou colocar aqui, ó. Se N igual a 1, implica que o PV é igual a KT, tá? Então, eu posso dividir isso aqui, a pressão é volume, né? Então, eu posso passar esse V aqui para o outro lado, o V aqui para esse lado, e colocar aqui a força, né? Pressão, pressão, o que é? É força dividida por área. Então, é KT dividido por V. Aí a força implica, né, que a força vai ser igual vamos colocar aqui, eu coloquei um V aqui, não tem V nenhum aqui. Então vai ser KT sobre V vezes A. Então, dependendo dessa relação aqui entre a área e o volume, eu vou ter uma equaçãozinha aqui que lembra um pouquinho essa equação, a equação de Hooke, F igual a menos Kx, tá? Então, F igual a menos Kx, então, está relacionado. Esse K, a constante de Stefan Boltzmann, é uma espécie de molinha que está ali segurando os átomos juntos, ou não, né? Estão empurrando eles, né? Então tem a relação, ele tem K, justamente porque ele tem esse mesmo significado. E ele vai ter mais ainda significado quando eu falar de outra coisa chamada entropia, né? Entropia é a capacidade que os átomos das substâncias, quando eles aumentam de entropia, eles têm dificuldade de trocar energia. Então a gente pode imaginar que esses átomos eles vão esticando essa cordinha. De repente eles não conseguem mais trocar, né? E é essa analogia mesmo. E é a mesma coisa com uma mola, né? Se uma mola a gente vai gastando ela vai ficando gasta, né? Ela não vai retornar mais à posição original. Então, assim, a física ela sempre tem essas voltas, né? Eu consigo voltar a posição, eu consigo fazer analogia. Então, um átomozinho pequeno, ele tem a ver com a força de Hooke, aquela força da mão. E eu tenho uma analogia lá bem certinha com a mão. E também com isso eu consigo explicar a entropia, que é uma coisa que a gente não vai olhar aqui, mas vocês já devem ter ouvido falar, né? É a medida da bagunça do mundo, né? Então, o mundo está ficando cada vez mais bagunçado. Isso significa que o mundo vai ter, no futuro, uma tal de morte termodinâmica. Morte termodinâmica é justamente isso, quando a entropia chegou no máximo. Mas isso vai acontecer daqui a zilhões de anos, né? Por enquanto pode ficar tranquilo.
né? A gente tem 13,5 bilhões de anos de vida no universo, e talvez mais uns 100 bilhões de anos, a gente vai talvez encontrar essa morte térmica do universo, quando a gente não vai poder mais trocar energia. Bom, até lá a gente já vai estar morto. Provavelmente. Deixa eu ver se eu faço uma interatividade com vocês. Bom, eu posso fazer um exercício. Vamos fazer um exercício para a gente lembrar dessa questão dos gases, né? Vou fazer um exercício, vou propor um exercício aqui para a gente lembrar um pouquinho dessa equação, né? PV igual nRT. Então, o que eu vou falar para vocês? Eu quero saber quantos moles eu tenho em 1 metro quadrado. Qual é o peso que eu tenho em 1 metro cúbico de ar? Qual é o peso? Tá? Qual a massa? É nada? 1 metro cúbico de ar não é nada? Tá? Então, como é que eu faço isso? Isso quando a pressão... Aqui o R, eu esqueci de falar que o R pode ser igual a 0,082 se a gente escrever aqui a pressão em atmosfera. Se a pressão for em atm. Então, isso facilita bastante o cálculo, né? Esqueci de falar isso para vocês. Então, vamos supor que eu tenho a pressão a 1 atmosfera, a temperatura é 273 Kelvin, né? Como eu já falei, né? O volume igual a 1 metro cúbico. Eu quero saber quantos moles de ar eu tenho aqui nessa coisa. E, por final, qual a massa disso? Qual a massa em quilogramas? Né? Quanto que é a massa de cada uma delas? Então, o que eu vou escrever? PV igual nRT. Tá? Então, eu vou escrever, na verdade, o N vai ficar igual a PV sobre RT. Só que eu vou escrever aqui pressão em atmosfera. Então, 1 atmosfera, o volume 1 metro cúbico, o R 0,082 e o volume, eu escrevi PVRT. E aqui 273,15 Kelvin. Tá? Então, a gente vai saber o quanto de elétron, quantos moles tem. Existem várias maneiras de fazer isso, fazer esse cálculo. Eu resolvi fazer por essa forma. Tá? Então, o que vai ser? Vai ser 1 vezes 1 dividido por 0,082 dividido por 173,15.
Ops, deu alguma coisa de errado aqui. Ah, aqui tem mais um zero, tá? Eu tenho que dar... Deu aqui. 1, tá travado esse negócio aqui. 0, 0,82 vezes 173,15 igual 0,82 vezes 273,15 igual. Ué, tem que dar 44 gramas. Tá? Hum, dá 44,6. Então, eu acho que eu errei aqui. Esse número aqui, não consigo apagar. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Isso aqui é... Opa. 0,082. Então, esse N aqui vai dar 44 moles. É isso que deve dar essa conta. Então, esse número aqui tem mais dois zeros aqui. 0,082. É isso? Vamos ver então. É 1 vezes 1 dividido por 273,15 igual dividido por ponto 0,00082. É isso? É isso. 40,4,64 moles. 4,64 moles. Tem uma outra maneira de conseguir fazer isso, que é com sabendo o volume, o 1 metro cúbico de ar, tá? Tem X moles, sendo que do 22,3 litros, né, corresponde a 1 mol. Então eu faço uma regra de 3 e eu chego a essa mesma conta. Tá? A memória da gente não funciona bem. Tá? Bom,
Então, para que eu preciso saber dessas coisas? Tá? Qual a utilidade disso? Bom, uma das utilidades, vocês lembram da história lá de trabalho, né? Então, eu faço trabalho e eu também tenho o calor. Como que o calor e o trabalho se interrelacionam, né? Então, por exemplo, eu pego um êmbolo, um pistão, e eu coloco esse pistão dentro dentro desse cilindro, né? E aqui eu tenho cortiça, cuja a taxa de transferência por unidade de tempo, né, de calor é igual a zero, porque é um material isolante térmico. Tá? Mas aqui embaixo eu tenho um reservatório de calor. Então esse calor ele tanto pode entrar daqui e sair para o ambiente, quanto eu posso colocar uma vela aqui e ele vai aquecer. Tá? Ao aquecer, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse êmbolo e levar para cima. Tá? Ou eu posso não fazer isso, ter o calor igual a zero, e simplesmente colocar esse negócio de chumbo aqui em cima, e ele vai exercer uma força-peso. Então ele vai acabar comprimindo esse gás. Comprimindo esse gás. Então, vamos pensar dessa maneira. Como é que a gente vai avaliar o trabalho feito por essa força? Bom, vamos ver aí o trabalho feito, né? Só que a gente tem que fazer algumas considerações. Então eu vou fazer essa consideração que a temperatura seja sempre constante. Seja sempre constante. T aqui é constante. Não muda. Então o que vai mudar? Vai mudar o volume, vai mudar a pressão e também o M não vai mudar. O número de moles não vai mudar. O trabalho, tá? O trabalho, vou colocar aqui. O trabalho, ele é dado pela força vezes o deslocamento. Lembra disso aqui? Né? Então, isso vai dar um módulo de F vezes o módulo de D do deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. No entanto, para a gente chegar a essa conta, tá? Aqui o F, ele era o quê? Ele era constante. A força não mudava. Se eu tiver a força variável, vocês devem ter visto lá com o professor deles, como é no caso do F igual a menos K vezes X, a força de Hooke, né? Força de Hooke. Então, eu não posso fazer essa conta aqui. Eu tenho que escrever assim, ó, W é igual a integral de 0 até de F dx. Né? E isso aqui é uma coisa que a gente chama de integral. Tá? Não sei se o professor de vocês explicou o que é integral. Explicou o que é integral? Bom, não é muito complicado entender o que é integral. Então, integral, se eu tenho, por exemplo, uma função, tá? Por exemplo, essa função aqui, y, e aqui x, essa função aqui é simplesmente y igual a x. Tá? Então, a integral definida, ela representa a área debaixo desse gráfico, debaixo dessa linha aqui. Então, se eu avalio de 0 até b, eu estou pegando simplesmente essa área aqui. Mas essa área, eventualmente, ela pode ser negativa, se o gráfico estiver aqui nessa posição. Então, o trabalho nada mais é do que a
área debaixo dessa curva. Então, no caso, se F era igual a Kx, então o trabalho ele acabava ficando a integral de F, Kx, vamos deixar o sinal negativo aqui de fora, vezes dx, tá? Eu sei que isso parece grego para você, é só escrever aqui, fx dx. Isso ficar igual, o trabalho vai ficar igual a cadê? O trabalho vai ficar igual a 1 meio de kx ao quadrado. E é exatamente aqui, ó, a gente tem uma força que é igual a kx, e aqui a gente tem um x, tá? Então, a área desse cara vai ser base x vezes a altura dividido por 2, que é exatamente esse carinha aqui, ó, tá? Então, quando falar de trabalho, a gente está falando sempre de uma área. Nesse caso aqui, ó, eu quero, no caso do cilindro, tá? Do cilindro, eu vou querer calcular a área, o trabalho é força vezes a integral, na verdade, vai ser uma força variável, né? Não é uma força constante. Então, vai ser integral de F dx, tá? Só que lá eu não tenho F, eu tenho só a pressão, tá? A pressão, o que que é? É a força dividido pela área. Então, isso significa que a força vai ser igual, aqui, né? A força é igual à pressão vezes a área. Aí eu posso substituir aqui em cima, né? Então, isso vai ser integral de P vezes V dx, vezes A, vezes A, P vezes A, dx. Só que isso aqui é o próprio dV, é uma unidade de volume. Então, quando aparece lá o W igual a integral de P dV, nada mais é do que eu estar escrevendo aqui integral de P dx, tá? Que é o que aparece aqui para vocês nesse meu texto aqui. Eu não vou cobrar isso. Aparece esse carinha aqui, ó, P dx, P dV. Então, esse elemento de pressão aqui é só para vocês entenderem como é que isso é feito. Eu não vou pedir nada dessas continhas. Então, o que acontece é que eu vou ter que saber qual é a pressão. Então, eu vou ter aqui ó, que a pressão é igual a nRT sobre V. Então, quando eu substituo aqui a pressão para isso aqui, ó, eu vou ter esse carinha aqui. Ó. E, obviamente, o R é constante, o N é constante, o T é constante. Então, vai ficar simplesmente o RT, o dV sobre o V. Então, essa integral aqui é igual ao logaritmo natural de V avaliado de V até V0. Né? Ou seja, o trabalho executado vai ser o N, R, constante de gás, a temperatura, vezes o Ln, o logaritmo natural de Vf sobre Vi. Se o Vf, tá, ele for igual ao Vi, tá, essa razão aqui vai ser igual a 1. O Ln de 1 é igual a 0, portanto o trabalho é igual a 0.
Agora, eu posso ter uma situação em que o volume final é maior que o volume inicial. Então, o Ln da razão VF sobre VI, ela vai ser maior do que zero, porque o volume final vai ser maior que 1. Então, o trabalho vai ser positivo. Porém, se a gente tiver uma compressão, significa que o volume final vai ser menor que o volume inicial. Então, o Ln de VF sobre VI é menor do que zero. Então, eu tenho um trabalho negativo. Tá? E é isso que acontece. Eu tenho esse trabalho executado, né? Só que aqui eu vou ter um diagrama P vezes V. E essa transformação aqui, ó, ela vai seguir uma linha que vai estar aqui em uma temperatura constante. A gente chama de uma isoterma. E a área que eu vou fazer, ela vai estar aqui debaixo desse gráfico. É essa área aqui que eu vou estar calculando. Tá? Com essa transformação. Se eu sair de I e vou até F. Isso vale contrário, né? Se eu adiciono calor aqui dentro, claro que vai, né? Eu vou usar a mesma força, a mesma expressão para calcular o meu trabalho. Era só o que eu tinha por hoje. Eu só vou apresentar essas fórmulas, não vou cobrar, vai aparecer até um exercício, tá? Mas o que vocês têm que aprender aqui é que quando eu faço um trabalho, por exemplo, eu vou pegar uma seringa, vocês pegam uma seringa, hoje em dia isso é fácil de fazer. Vocês podem colocar eu vou fazer isso na próxima hora. Eu vou colocar um termômetro dentro dela, dessa seringa, uma seringa dessa que a gente está com vontade de ganhar aí, né, de vacina de Covid. Aí eu pego essa seringa e tiro a injeção, né, que eu não quero me machucar, e eu ponho o dedo lá na ponta, lá onde é que entra o gás, ou dou uma maneira de fechar aquilo lá. E aí eu faço, tá? Eu comprimo, tá? E o que eu vou olhar é uma variação de temperatura, como se estivesse jogando calor lá dentro, tá? E, ao mesmo tempo, se eu aquecer ela, o que vai fazer? Aquele negócio vai se deslocar. Isso é maravilhoso, porque eu consigo usar o calor para transformar em movimento. Esse movimento, eu posso transformar ele em energia elétrica e transportar. Então, por que eu estou falando dessas coisas? Né? Porque isso é basicamente a sociedade moderna, a nossa sociedade, né? Que está destruindo esse planeta, né? Tem que terminar de fazer esse tipo de coisa, pelo menos com combustível fóssil. Se pegar combustível, se pegar madeira, se pegar óleo, qualquer produto natural reciclável, beleza, não tem problema nenhum. O problema é queimar combustível. Então, quando vocês estiverem usando o celular de vocês, tá? Usando o celular de vocês, usando o computador, não se esqueçam que tem combustível fóssil lá da Jorge Lacerda, que está permitindo que você faça isso, através da emissão, tanto está emitindo a poluição lá para o pessoal que mora em Tubarão, né, ali na região, quanto está prejudicando o planeta. Quer dizer, em breve, mais alguns anos, algumas espécies do planeta não vão poder mais, elas vão simplesmente ser extintas por conta da elevação da temperatura. E aí, por exemplo, a anchoveta, que é o peixe mais pescado no mundo, que ele é pescado na costa do Peru, do Chile e do Equador, Colômbia, né? É um peixe que a determinação do sexo se dá pela temperatura. E se a temperatura for maior do que 22 graus, nascem todos machos. E assim, várias espécies são assim. A sardinha é assim,
várias são assim. E a gente está brincando com fogo, nós estamos fazendo algo que é muito, muito grave. Então, só isso, né, para introduzir para vocês esse não nosso Brasil, mas nosso Rússia, nosso China, nosso Alemanha, nosso França. França tem muita nuclear. Então, são coisas que a gente tem que evitar nos próximos anos. E é isso que a gente faz, né? Transforma calor em trabalho. Né? Esse trabalho a gente transforma em energia elétrica, leva a nossa vida boa, mas não deixando esse planeta, deixando uma marca pesada. Né? Nós estamos deixando marcas muito pesadas no nosso planeta. A Luísa está querendo falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Então, agora vocês sabem que existe uma relação entre calor e trabalho. E a maneira com que a gente tira o trabalho, sim, quase todos os organismos que são aquáticos, né, os peixes, a determinação do sexo se dá por temperatura. Então, basta 1 grau, 2 graus para nascerem todos fêmeas ou todos machos, eu não sei direito qual é que é a coisa. Então, assim, nós estamos falando aí de mudança de 3 graus até o final do século XX, se a gente continuar com Bolsonaro, continuar com Trump, continuar, sei lá, com os próprios chineses que são constrói usinas termoelétricas lá a 3x4, né, sem consciência nenhuma do que acontece no planeta, emitindo quantidades enormes. Então, assim, nós precisamos parar de emitir gases de efeito estufa. Então, nós temos um problema. A Jorge Lacerda. Eu estou envolvido, né, num processo de tentar melhorar o que faz com a Jorge Lacerda. Então, existe a possibilidade, né, porque não dá para a gente viver num local em que tenhamos somente energias solar. A gente precisa suprir a solar e a eólica quando elas faltam. Obviamente o Brasil é rico porque é cheio de hidroelétricas. Só que as hidroelétricas às vezes não funcionam e a gente precisa de termoelétricas como a Jorge Lacerda. Só que talvez a gente não precisasse delas funcionando o tempo todo. E por que não queimar material? Não queimar, em vez de carvão, queimar renovável. Madeira, capim, né? Gerando toda uma economia para empregos, né? E com isso, inclusive a própria Engie, ela não quer mais a Jorge Lacerda. Se vocês quiserem, vocês querem a Jorge Lacerda? Né? Ela está dando, né? Ela está vendendo por um preço bem barato, mas mesmo assim, vendendo barato, ninguém quis. Porque todo mundo sabe que isso é um problemão. A Engie, por exemplo, é uma empresa que quer ser 100% renovável. Né? Ela já produz um monte de energia via eólica. Ela não tem interesse, ela não ganha muito dinheiro. Ela só tem trabalho com a Jorge Lacerda. Então, ela tentou vender por 2 anos, não conseguiu. Agora ela diz que vai fechar. Só que ela vai fechar, aí perder um monte de emprego, o país vai ficar mais vulnerável em termos de... É a principal termoelétrica que o Brasil tem, né? Então nós vamos ficar mais vulneráveis quando tivermos... Parece que nós vamos ter cada vez mais secas, né? O país está no meio de um problemão aí que cada ano diminui a quantidade de chuva, porque a gente está destruindo a Amazônia, pelo aquecimento global, mas principalmente
tem menos água aqui para nós. E aí a gente vai ter um momento que a gente vai ter que ter uma opção com energia solar na casa. A consciência dos dias, né, são acessíveis, né? Em termos de que é melhor. Eu sei que vocês gostam muito de bichos. Uma questão de nós, espécie humana, né, eticamente, a responsabilidade de extinguir pelo menos 80% das espécies. Vai acontecer se a gente continuar aquecendo o planeta. Quer dizer, a gente vai outras espécies aumentar esses espaços, principalmente esses, como é que é? Tem espécies de água mais quente, né? Essas espécies de água mais quente, elas vão tomar conta do planeta. E as espécies de água importantes para o ciclo vão desaparecer. E algumas espécies vão ser extintas. Bom, eu vou parar, já deu a hora, se não ficar, porque é uma hora pesada. E na próxima aula a gente termina e começa a parte externa. Esse assunto não vou entrar muito mais além disso, tá? Vou falar um pouquinho sobre CP e CV, R, e também sobre as formações que a gente tem ali para vocês fazerem alguns exercícios. Vitor está escrevendo.